Vamos falar sobre duas das ferramentas mais poderosas que existem na análise de circuitos. A gente vai desvendar como transformar redes elétricas que parecem um pesadelo em modelos super simples usando os teoremas de Thevenin e Norton. E olha, isso aqui não é só teoria de livro não, é uma técnica fundamental para quem projeta e conserta sistemas eletrônicos no mundo real. Pensa só numa placa-mãe de computador, ou até numa rede de distribuição de energia. Ali tem milhares, às vezes milhões de componentes. Analisar o que cada um deles faz um por um seria simplesmente impossível. Para o engenheiro, o desafio não é só entender o circuito, mas fazer isso de um jeito inteligente e eficiente, seja para analisar potência, seja para conectar diferentes partes de um sistema. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender esse problema da caixa preta. Depois, vamos ver a solução genial de Thevenin e a alternativa, a do Norton. Em seguida, vamos mostrar como os dois, na verdade, são dois lados da mesma moeda. Aí, claro, um exemplo prático para fixar tudo. E no final, a gente fecha com a pergunta de ouro. Quando é melhor usar um ou outro? Beleza, então vamos começar pelo começo. O problema central que esses teoremas resolvem é justamente o que a gente chama de análise de caixa preta. Imagina que você tem um circuito super complexo, mas ele está lacrado numa caixa. Você não consegue ver e, na verdade, nem precisa saber tudo que tem ali dentro. O que importa mesmo é o que acontece do lado de fora, sabe? Como ele se comporta em dois terminais específicos. Essa é a essência. E é isso que permite que a gente construa sistemas em blocos, em módulos, sem se perder nos detalhes. E a primeira solução genial para esse problema todo apareceu lá no século XIX. A sacada foi focar na tensão do circuito, criando um modelo que é, olha, super intuitivo. Esse cara aí é o Lewin Charles Thevenin. E lá em 1883, ele teve uma sacada brilhante. Ele provou que qualquer circuito linear, por mais cabeludo que seja, visto a partir de dois pontos, pode ser resumido a isto aqui, uma única fonte de tensão em série com um único resistor. Só isso. É uma simplicidade genial, não é? E essa é a definição formal do teorema. Mas o pulo do gato é o seguinte, não interessa o monstro que era o circuito original. Qualquer coisa que a gente plugar naqueles dois terminais vai sentir a mesma coisa que se estivesse plugada nesse circuito simplificado. O comportamento é idêntico. E isso, claro, simplifica a nossa vida de um jeito absurdo. Mas beleza, como é que a gente acha esses dois valores, a VTH e a RTH? O processo é bem metódico, uma receitinha de bolo. Primeiro, a gente tira o que está conectado ali, a carga, para poder olhar para o circuito. Segundo, a gente mede a tensão com esses terminais em aberto. Essa tensão é a nossa VTH. Terceiro, a gente desliga todas as fontes de energia lá de dentro. Fonte de tensão vira um fio, um curto. Fonte de corrente vira um buraco, um circuito aberto. E aí, no quarto passo, a gente calcula qual a resistência que a gente enxerga olhando pelos terminais. Essa é a RTH. Pronto. Certo. Agora vamos virar a moeda e olhar por outro ângulo. Uma outra perspectiva que, em vez de focar na tensão, foca na corrente. E isso nos dá uma flexibilidade enorme para outros tipos de problema. Aí, uns 40 anos depois do Thevenin, lá nos famosos Bell Labs, esse outro engenheiro, o Edward Norton, sacou uma coisa. Ele percebeu que dava para simplificar o mesmíssimo circuito de um jeito diferente, mas que era igualmente poderoso e correto. E a solução do Norton é essa aqui, uma fonte de corrente com um resistor em paralelo. Lembra do Thevenin? Era uma fonte de tensão com um resistor em série. O Norton é o Dualdis, uma fonte de corrente com um resistor em paralelo. Para achar o equivalente de Norton, o que a gente faz? A gente calcula a corrente que passaria se a gente fechasse um curto nos terminais. Simples assim. Essa é a corrente de Norton, a nossa IN. Mas a parte mais legal vem agora, olha só. E a resistência? A resistência de Norton, a RN, é calculada do mesmíssimo jeito que a de Thevenin, exatamente da mesma forma. Porque, no fundo, elas são a mesma resistência. E essa descoberta, de que a resistência é a mesma, nos leva para uma das ideias mais bonitas da análise de circuitos, a tal da dualidade. Então, pensa bem. A gente tem dois modelos diferentes que representam o mesmo circuito. Um é focado em tensão, com o tudo em série, o outro é focado em corrente, com o tudo em paralelo. Os dois jeitos estão certos e descrevem perfeitamente o que aquela nossa caixa preta faz. E o que conecta esses dois mundos? O que faz essa mágica acontecer? A lei mais famosa da eletricidade, a boa e velha Lei de Ohm. A tensão de Thevenin nada mais é do que a corrente de Norton multiplicada por essa resistência, que é igual para os dois. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se você achou um dos equivalentes, você tem o outro de graça. É só fazer o que a gente chama de transformação de fonte. Eles são intercambiáveis.
E é essa flexibilidade que faz com que saber os dois teoremas seja uma carta na manga no dia a dia. Beleza, já falamos bastante de teoria. Teoria é importante, mas nada como botar a mão na massa para a coisa fazer sentido de verdade, né? Vamos ver um exemplo prático. Olha para esse circuito aqui. Nosso desafio é o seguinte: simplificar tudo que está à esquerda dos terminais A e B. A gente quer pegar toda essa bagunça aí de fontes e resistores e trocar por um circuitinho bem mais simples. Primeiro passo, como a gente viu, achar a resistência RT. Para isso, a gente zera as fontes. A fonte de tensão vira um curto, um fio, a fonte de corrente vira um circuito aberto, um buraco. Fazendo as contas aqui, a gente tem um paralelo entre os resistores de 25 ohms e o resultado disso em série com o de 4 ohms. No final, o resultado dá 8 ohms. O importante aqui não é a conta em si, mas entender o processo, zerar as fontes e calcular o que a gente enxerga a partir dos terminais. Agora, o segundo passo, achar a VTH. A gente volta para o circuito original, do jeito que ele era, e calcula a tensão que aparece entre os terminais A e B com eles abertos. Usando qualquer técnica de análise de circuitos, a gente descobre que a tensão ali vai dar 32 volts. De novo, o método é o que importa, encontrar a tensão de circuito aberto. E aí acontece a mágica. Todo aquele circuito complicado do começo se comporta para qualquer coisa que a gente conectar entre A e B, da mesma forma que essa fonte simples de 32 volts insere com um resistor de 8 ohms. É ou não é uma simplificação absurda? E se a gente quisesse o equivalente de Norton agora? Era só aplicar a lei de Ohm, moleza. Certo. Então fica a pergunta que não quer calar. Se a gente tem dois jeitos de fazer a mesma coisa, qual deles a gente escolhe? Como ser mais eficiente? A resposta é: depende. Geralmente a gente escolhe o que for mais fácil de calcular ou o que se encaixa melhor no problema. O modelo de Thevenin é ótimo para analisar tensões e cargas em série. Faz sentido, né? Já o modelo de Norton é perfeito para analisar correntes e cargas em paralelo. Na prática, com o tempo, a gente bate o olho no circuito e já percebe o que vai ser mais fácil: calcular a tensão de circuito aberto ou a corrente de curto-circuito. É escolher o caminho com menos trabalho. No fim das contas, o que Thevenin e Norton nos ensinam é uma lição poderosa. Mesmo os sistemas mais complicados podem ser entendidos como modelos simples e elegantes. Eles são o ponto de partida para análises muito mais avançadas. Isso deixa a gente pensando que outras ferramentas geniais como essas, tipo o teorema da superposição ou da máxima transferência de potência, a gente tem na nossa caixa de ferramentas para decifrar o universo dos circuitos. A jornada para simplificar o que é complexo está só começando.